Fala, meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão, que está pronto para o jogo contra o Corinthians pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek traz as últimas informações diretamente do CT. Além disso, faz uma análise conjuntamente com sua bancada sobre o favoritismo do Palmeiras contra o Corinthians nesse jogão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Com as informações da nossa reportagem, Emanuel Araújo, do CT do Corinthians, traz as informações do time do Dorival Júnior. E depois a Amanda Barbosa fala do Palmeiras. Oi, Emanuel. Boa tarde para você. Boa tarde, Rizek, todo o pessoal que está na mesa aí, formada, a galera que está acompanhando a seleção. Motivação não falta, né? Acho que todo mundo quer seguir o mais adiante possível na Copa do Brasil, por tudo que ela representa. E o Palmeiras não é diferente, né? A gente fala dessa questão de estabilidade no Palmeiras, é um time que vem sob o comando do Abel desde o final de 2020, com um trabalho muito sólido sob o comando dele. O Abel já enfrentou o Corinthians 18 vezes nesse período que está no comando aí do Palmeiras, né? Enquanto o Corinthians vinha passando por técnicos diferentes, né? Então foram 18 confrontos com 8 vitórias, né, da equipe do Palmeiras aí sob o comando do Abel. 7 empates e apenas 3 derrotas. Então, tem um retrospecto mais que positivo aí também para essa partida de hoje. O que mais a gente pode falar a respeito, né? A escalação do Palmeiras. O que a gente acompanhou é que, em função, né, da ausência de 2 jogadores, aí o Murilo, que está tratando ainda, o Bruno Fux continua, né, nessa escalação titular. E aí tem a questão também do Felipe Anderson. O jogador está tratando uma inflamação no quadril. A dúvida do Palmeiras fica justamente aí no ataque. Então, entrou com o Luigi na partida contra o Grêmio. Teve uma atuação um pouco mais discreta, mais tímida aí nessa partida. Então, para hoje, é bem provável que quem entre como titular pela primeira vez seja o Ramon Sosa, né? Um reforço que o Palmeiras trouxe nessa janela. Já entrou em campo 4 vezes, mas sempre saindo do banco, sempre sendo uma alternativa aí para o Abel. Houve uma preocupação também com a condição física desse jogador, que estava de férias antes de se juntar ao elenco do Palmeiras. Ele teve partida pela seleção paraguaia, mas foi pouco utilizado ali também na reta final dele no Nottingham Forest. Então, foi trabalhando ali condicionamento físico e pode ser que hoje pinte entre os titulares, né, do Palmeiras. Até para a gente dar uma passada aqui pela possível escalação, né? O Palmeiras pode vir com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Sosa ou o Alan também, que é uma opção, né? O Facundo Torres e Vitor Roque. Esse pode ser o Palmeiras hoje para enfrentar o Corinthians nesse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A movimentação aqui hoje é mais de trabalhos externos, né? Pessoal que vem trazer alguma coisa, vem prestar algum serviço. Os jogadores chegaram hoje por volta das 9h30 da manhã aqui na Academia de Futebol. A gente chegou antes deles, inclusive, por aqui. A gente acompanha também essa movimentação aqui na Marquês de São Vicente, do pessoal sempre passando e gritando ou o nome do Palmeiras ou o do rival também, não tem como evitar, né? Mas como eu estava falando, às 9h30 da manhã chegou aqui, os jogadores chegaram aqui na Academia de Futebol, às 10 teve um trabalho de ativação, agora há pouco foi o horário de almoço, então agora períodozinho de descanso, lanche, pré-eleção, 7 horas da noite, o elenco do Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol em direção à Arena do Corinthians para essa primeira partida, Rizek. Obrigado, Amanda. Bom trabalho aos dois e grande abraço a vocês. Até a próxima aqui no Seleção. Pegar as informações dos nossos repórteres, colocar de novo os campinhos prováveis na tela, fazer algumas considerações. Estava aqui viajando nas informações que eles passavam, olhando os nomes. Não sei se vocês vão concordar, mas... Bom, eu acho que o time do Palmeiras é melhor que o do Corinthians, quando você analisa individualmente, né? Os elencos, então, nem se fala. O momento do Palmeiras é óbvio. Mas o Corinthians tem uma certa vantagem no seguinte quesito aqui, olhando do meio para frente. Eu acho que o Corinthians tem jogadores já mais estabelecidos no clube. Você pensar, o Carrilho entrou no ano passado já muito bem, parece que joga há muito tempo no Corinthians. A exemplo do Ranieri. O Garro, o Roberto e o Memphis já tem essa rodagem, daquela arrancada fantástica que o time teve no ano passado. O Palmeiras está mais se remontando com o carro em movimento, né, do ano para frente. Então o Evangelista está começando a substituir o Richard Rios. O Facundo Torres ainda não engrenou, não é um jogador que você fala, pô, esse aqui já está jogando há muito tempo bem. Sosa e Alan, idem, embora o Alan tenha jogado super bem o Mundial, o Sosa é uma novidade. O Vitor Roque está começando a engrenar.
e o Maurício já está desde o ano passado lá. Mas se você pensasse em nomes que já estão enraizados, como, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Everton, o Palmeiras não tem esses nomes do meio para frente. Ele perdeu essas referências do meio para frente. Acho que o Corinthians tem mais jogadores também com poder de decisão. Sabe aqueles caras que o jogo está complicado? Por exemplo, vou dar o exemplo do Garro ano passado. Aquele jogo estava 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. O Palmeiras chegando mais no início do jogo, né? O jogo estava ruim para o Corinthians ali até. E aí até o Garro fazer o que fez. E ele tira o coelho da cartola e muda o jogo, né? O Memphis, alguém pode dizer que não pode fazer isso? É claro que pode. O comportamento dele em campo... O Memphis, quando é o jogo que ele escolhe, ele faz muita diferença. Pois é. Não, o Grafo tá rindo. Ué, Grafo, o Memphis tem 2 jogos. O que ele larga e o que ele escolhe. O jogo que ele escolhe, cara... Não faz sentido. Mas o Memphis não tem um histórico tão forte em clássicos, né? Assim, mas eu digo assim... É uma lacuna. É aquele cara que, às vezes, ele tá mal no jogo. O time tá sendo dominado. E ele recebe uma bola e faz uma jogada que ninguém tá esperando. Que ele deu pro Romero no Morumbi. Isso aí, é esse tipo de jogada. Eu só vou discordar de você com relação ao Facundo Torres. Eu acho que a temporada dele é muito boa. E acho que e agora ele jogando pelo lado direito... Mas muito boa? Ele nem conseguiu se firmar ainda como titular? É porque, assim, ele teve uma pequena queda antes da Copa do Mundo de Clubes, realmente. E ali o Alan estava muito bem. Era a despedida do Estevão. Por isso que ele acaba não jogando tanto na Copa. Mas se você pega o ano dele até maio, vamos botar assim, é muito bom, cara. É um início muito bom de Palmeiras. E agora jogando pelo lado direito, que é onde ele foi contratado para atuar, até tendo mais liberdade para sair da direita, vindo para dentro. O Palmeiras tem jogado com os laterais atacando simultaneamente, algo que não acontecia anteriormente. A tendência é de um crescimento. Acho que é um jogador que pode ele decidir. está crescendo, eu concordo com você. É que eu acho que são jogadores ainda do meio para frente, pouco enraizados no clube, ainda pouco estabelecidos. Nem sei se isso é uma vantagem, é um fato. O trio Yuri, Memphis e Garro, e eu acho que o Carrilho é um quarto elemento importantíssimo, mas focando no trio, porque a primeira vez que o trio vai jogar junto com o Dorival, ele tem números excelentes com a camisa do Corinthians. São 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, aproveitamento é altíssimo, de 72,5%. Na Neoquímica Arena, esse trio em 11 jogos nunca viu uma derrota corintiana. São responsáveis por 21 dos 54, a metade praticamente, dos gols do Corinthians. Então, assim, esse trio, eu sei que o Roberto está voltando, e o próprio disse contra o Botafogo que teve lances ali que se ele tivesse em atividade, jogando no quarto domingo, ele não perderia. Eu sei que ele está voltando. Mas esse trio é a melhor notícia que o Corinthians poderia ter para o jogo de hoje, né? O trio reunido de novo e o Garro bem fisicamente, né? E descansado, né? Torcer agora para ser o jogo do Sim e do Memphis, que costuma ser mais frequente em Itaquera que fora. Para o Garro que está voltando, ter cumprido suspensão contra o Botafogo acabou sendo algo bom para a preparação para esse jogo, né? Ele pega um intervalo de 1 semana, jogou com o Cruzeiro, vai jogar de novo hoje. Para um cara que está retomando o ritmo, é claro, é bom você estar jogando, mas acho que a recuperação foi completa de um jogo para o outro, ele vai chegar de 0 bala para essa partida. Eu acho que tem mais uma vantagem na escalação do Corinthians em comparação com a do Palmeiras. Você estava falando do poder de decisão, dos jogadores mais consolidados, acho que tem mais força física no meio-campo. Do Corinthians? Acho que o Corinthians tem um time mais competitivo na faixa central do campo. Principalmente se vier agora a opção com a saída do Rios, né? Muito, eu tô pensando muito nisso. Com a saída do Rios, eu acho que o time do Palmeiras perde um pouco de competitividade ali por dentro. O Evangelista é um bom jogador, mas se ele for a opção, isso se acentua. Se ele entrar com o Martínez e Moreno, por exemplo, seria algo para aumentar um pouco essa capacidade de imposição física no meio. Eu acho bem provável disso acontecer. E é uma possibilidade, né? Então, assim, a gente está imaginando aqui um Palmeiras e um Corinthians com essas escalações, pelo que a gente tem visto de amostragem recente. O que você está projetando, então? Em vez do Evangelista, o Martínez. Você joga com 2 volantes que são mais firmes na marcação. Você muda essa característica do segundo homem de meio para colocar mais pegada por ali. Entrou bem o Evangelista na função do Ele é bom jogador, sem dúvida. Ele é muito mais criativo do que Martínez. Se você usa o Evangelista um pouco mais avançado, como o Bragantino usou várias vezes, é mais uma alternativa que você tem. A gente está falando muito sobre o Ramon Sousa, o Alan. Você pode abrir o Maurício, cara, e usar terceiro homem meio campo o Evangelista. Acho que para o Palmeiras, esse primeiro jogo é não deixar a coisa fugir do controle. A minha não, completa. Como é o primeiro jogo fora de casa. Eu entendo que cada um, o Rizek abriu fazendo um comentário que é estatístico, que não tem discussão, como os dois conseguem também, eventualmente, resultado fora fora de casa. Vamos rodar o desempenho do Palmeiras. É óbvio que o Corinthians ganha mais do que o Palmeiras, mas o Palmeiras é o time que tem mais vitórias. O Abel, na Arena, se não me engano, são 2 vitórias e 2 derrotas. Ele não tem e 4 empates, quer dizer...
Não é negativo o Não é retrospecto. negativo, mas o Corinthians, ainda assim, pra mim, pro jogo de hoje, ainda é a melhor chance, gente, de abrir um caminho. Sim. O Palmeiras sabe disso. Então o jogo de hoje é um jogo mais pra tentar controlar. Eu tô bem curioso para saber como é que vai ser a estratégia do Palmeiras. Se vai ser um time que vai querer marcar a saída de bola do Corinthians individualmente, como muitas vezes faz nos jogos dentro de casa. Sei que hoje é fora, mas o Palmeiras também já fez isso fora de casa. Isso tem muito a ver com aquilo que o Corinthians vai conseguir ou não fazer, porque precisa fazer a bola chegar em boas condições ao trio de frente, aos 3 jogadores mais talentosos da equipe. E do lado do Corinthians, eu até queria, ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Quando o Corinthians joga com um losango no meio-campo, o Corinthians sofre muito para marcar os lados do campo, né? Porque é uma coisa natural desse esquema. Você, em tese, tem na primeira linha de meio-campo 3 jogadores, e esses jogadores que estão ao lado do losango, né? Carrilho pela direita, Martínez pela esquerda, eles têm que ter muita aptidão física o jogo inteiro para fazer esse percurso um pouco maior de flutuação de um lado a outro. E para completar, o Palmeiras, como eu falei anteriormente, tem jogado de um jeito um pouco diferente do que jogava antes da Copa de Clubes ou durante a Copa de Clubes, que traz o primeiro homem de meio campo para fazer a saída no meio dos zagueiros e libera os 2 laterais, né? Antigamente era só um lateral liberado. Né? Exatamente. Já era o preso. Então tem feito Giai e Piquerez bem abertos, Facundo Torres e o ponta esquerda por dentro, pode ser o Luigi, pode ser o Sousa, pode ser o Alan, enfim. E aí vai depender de quem o Abel for escolher. E por que eu tô falando isso? Porque isso dobra a aposta no jogo pelos lados. Contra o Grêmio foi muito isso. O Palmeiras criou muito, invertendo o jogo rapidamente para o lateral fazer a ultrapassagem bem aberto. E se fizer isso contra um Corinthians com losango no meio campo, talvez o Corinthians possa sofrer. Enfim, pode ser também uma marcação diferente do Dorival, pode não ser um losango, pode ser um dos atacantes voltando pelo lado para ajudar. São adaptações que podem ser feitas e o próprio Dorival, no Flamengo em 22, fazia algumas adaptações assim, porque jogava com losango no meio campo. Isso. E Pedro e Gabigol no ataque e a Arrascaeta por trás deles, né? São 3 jogadores que não ajudam tanto defensivamente. Então, é um detalhe do jogo, esses 2 detalhes. O que o Palmeiras vai fazer? Você vai marcar a saída de bola, você vai ter esse ímpeto para tentar dominar o Corinthians desde da iniciação de jogadas do Corinthians. E do lado do Corinthians, a questão da disposição de jogadores em campo. Como é que vai ser para se impor contra o adversário? Como é a primeira vez que o Dorival Júnior, como técnico do Corinthians, enfrenta o Palmeiras do Abel, é sempre divertido fazer aquele levantamento do Abel contra os vários técnicos que passaram do outro lado desde que ele assumiu a Sociedade Esportiva Palmeiras. Dá trabalho porque é muito técnico. Parabéns a quem fez. Deve ter salvo também, né, Rizek, isso aí em algum lugar. Oi? Só ir atualizando, salvo em algum lugar. A gente aqui no Seleção tem salvo. Não dá. A gente vai só atualizando, né? Então, assim, ele tem 3 jogos contra o Corinthians do Wagner Mancini, 2 vitórias e 1 empate. Ele tem contra o Corinthians do Silvinho 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. O Silvinho levou vantagem sobre o Abel naqueles duelos em plena pandemia. Contra o Vitor Pereira, ele tem 3 jogos e 3 vitórias. Contra o Lázaro, 1 jogo e 1 empate. Contra o Danilo, que foi técnico do Corinthians por 1 jogo e foi justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque, 1 jogo e 1 vitória. Contra o Luxemburgo, 1 jogo e 1 empate. Aí veio o Antônio Oliveira, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Contra o Ramon Dias, um técnico que conseguiu levar vantagem sobre o Palmeiras do Abel. O Abel enfrentou o Corinthians do Ramon 5 vezes, só tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E agora será a primeira vez do Dorival. No total, são 18 jogos contra o Corinthians, 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O desempenho do Ramon Dias fez ficar um pouco menos díspare, né? Para fechar esse assunto Palmeiras e Corinthians, os 3 já opinaram que o Corinthians é favorito. Mas o Palmeiras é favorito? Mas já mudou isso daí já, com tanta coisa que você trouxe do Corinthians aí agora, viu? Então Quem é o favorito e quanto, na sua opinião, Grafa? É pro confronto esse favoritismo, Zé? Quem avança? Quem avança? Beleza. Quem avança? Eu vou 55 Palmeiras. Oi? 55 Palmeiras. 55 Palmeiras. Com e pra ele, você, Coutinho? mesma coisa. 55 Palmeiras. Acho que a vantagem existe, mas ela não é tão grande assim, não. 55 Palmeiras. E pra você? Vou botar 60 Palmeiras. Bom, vamos atualizar isso depois do jogo de hoje, evidentemente. Os 3 aqui mantendo que, numa análise lógica, e eu acho que até o corintiano mais fanático, quando faz uma análise lógica,
coloca o Palmeiras como o time que começa o confronto com mais chance. Mas futebol não é lógica, né, cara? Se futebol fosse lógica, a gente nem estaria aqui, inclusive. E pode acontecer vitória do Palmeiras hoje e vitória do Corinthians na próxima semana também. O campeonato estadual é decidido por causa da vitória do Corinthians fora de casa na ida. Os números que o Rizek mostrou aí do que cada um faz na casa do adversário corrobora essa sensação. A final do Paulista, você podia até apostar no Corinthians ganhando. Acho que tinha até mais equilíbrio lá do que hoje. Mas não da forma que foi. O Corinthians ganhou a ida fora e consolidou com o empate em casa. Talvez você imaginasse o contrário. Não, o Corinthians aguenta o empatezinho na ida. O Palmeiras perde o pênalti na volta, né? A gente estava citando do Hugo sendo decisivo também. O Palmeiras, na volta, faz um gol de pênalti, que é um erro do Félix Torres. Isso. Né? Que gera o pênalti, que é... Agora, o Grafa falou um negócio, no primeiro comentário dele sobre o jogo aqui, que me fez refletir. Porque, assim, eu tinha ouvido muita gente falando, quem perder é crise. Eu até concordo. Só que pro Corinthians o barulho é muito maior, né? Muito maior. Eu acho que tem mais coisa em jogo pro Dorival e pro Corinthians, de uma forma geral, do que pro Abel. Não sei se isso vai ter efeito no jogo, assim. Pode ser positivo ou negativo. Pode ser que na pressão a resposta venha positiva. Mais foco, mais força no jogo. Até pelas diretorias, né, Henrique? A gente está falando de uma diretoria interina, de um clube que não há segurança para trabalhar, ultimamente, por tudo aquilo que acontece, contra outra que tem crises? Tem questionamentos? Claro que tem. Mas ela consegue abafar os questionamentos. E ela tem padrão de trabalho, ela consegue ter continuidade naquilo que ela pensa quando inicia uma temporada. Então, isso aí é muito, muito claro, realmente. O Palmeiras hoje, na prática, ele já está onde a diretoria espera que esteja. Vivo em todas as competições, preparando para um clássico. Vai ser duro. Uma chance boa nas oitavas Libertadores, que o sorteio foi bom. Teoricamente, ele é muito favorito contra o Universitário. E já brigando pelo título brasileiro. Se você analisa os jogos que deve, o Palmeiras já está na faixa de pontuação do Flamengo ali. O Palmeiras tem um jogo a menos, né, que o Flamengo. Já tem um embate. Né? Então ele está dentro do que se imaginava. É o troféu menos pesado em disputa para o Palmeiras. Falar português bem claro. É o único que o Corinthians realmente briga. O Corinthians não é candidato ao título brasileiro. Ele pode sonhar nas Copas, perfeitamente possível que ele sonhe. Chegou recentemente a uma decisão, inclusive, perdeu do Flamengo. É o troféu menos pesado. Mas a gente sabe que se o Palmeiras perde do rival, vai vir uma série de questionamentos. Pô, perdeu 2 vezes. Isso. Final do Paulista, Copa do Brasil, capaz até de implodir uma paz na qual ele tem nas outras competições, com a melhor campanha da Libertadores, brigando pelo título brasileiro. E no caso do Corinthians, uma classificação, eu acho que muda, por exemplo, o de patamar do Dorival Júnior no clube. Que hoje pode estar sendo olhado com desconfiança. Tem mais a ganhar também o Corinthians. Eu estou falando sobre mais a perder. O Dorival também tem mais a ganhar se ele passa. Né? É um confronto explosivo, cara. Explosivo, que começa hoje. Que não sejam 2 jogos insuportáveis, que o medo de perder não se imponha e que a gente consiga ter também diversão além da emoção que certamente haverá. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver na classificação atual do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians está na 11ª colocação, em 17 jogos somou 21 pontos. Não está muito bem no campeonato e com certeza irá focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe vem de 3 jogos seguidos sem conseguir uma vitória. Ou seja, Dorival está muito pressionado pelo mau rendimento da equipe e vai focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Corinthians, Paulistão e Campeonato Brasileiro. O último jogo foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras venceu pelo placar de 2-0 jogando até lá em Barueri. Fora isso, desses últimos 5 jogos são 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. E essa única vitória do Palmeiras. Vamos ver como a Abel vai preparar esse time para esse grande jogo nesta quarta-feira, lembrando às 21h30. Palmeiras é o favorito, tem mais estrutura, maior investimento, tem uma obrigação de vencer. O Corinthians está numa má fase e tem que aproveitar esse momento para se classificar para as quartas de finais. Com certeza o Corinthians vai dar a vida nesse jogo, mas o Palmeiras também tem que fazer o mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!